Diante de ti eu me prostro, me rendo ao seu amor. Cuida de mim, ó Pai, nos teus braços tenho favor. Tire dor do meu peito, a inquietação da minha alma. Derrama vinho novo, sei que tu tens o consolo. Deixa o meu odre velho, odre novo quero ser, para do teu vinho eu receber. E essa conferência, Deus nos despertou a fazer bem neste meio do ano, para que nós não venhamos perder o foco daquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a nossa família. Eu sei que o mundo tem ensinado as pessoas a cuidarem, né, das suas finanças, a cuidarem dos seus, a cuidarem dos seus sonhos, a cuidarem dos seus projetos. Obrigado, pastor. A cuidarem dos seus sonhos, cuidarem dos seus projetos, cuidarem das suas coisas, né? Cuidarem do corpo, cuidar da saúde. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem apresentável às pessoas. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas uma das coisas que eu achei maravilhoso depois que eu fiz 40 anos. Hoje eu estou com 42 anos, daqui a pouco beirando 43. Mas uma das coisas que eu ouvia algumas pessoas dizerem, e eu achei, hoje fazendo uma analogia em cima disso, eu entendo que é uma grande verdade, é que depois dos 40 você já não se preocupa mais com a aprovação das pessoas de fora. Você já não tem mais aquela coisa tipo assim, eu tenho que fazer, eu tenho que ser para mostrar para alguém. As pessoas têm que ver que eu estou bem, as pessoas têm que ver que eu estou numa boa. A gente começa a se desligar disso e a gente começa a olhar mais para a nossa casa. A gente começa a olhar mais para a nossa família. Porque não adianta tudo estar bem do lado de fora. Não adianta tudo estar bem do lado de fora e tudo péssimo do lado de dentro. Eu acredito que essa é uma das piores ilusões que muitos têm sofrido neste tempo. É o viver de aparência, né? Viver pautado por uma aparência para os outros. E o que o Senhor quer fazer na sua vida, como nós falamos a partir desta conferência, a partir de cada ensinamento aqui, é justamente isso, é nos levarmos a viver uma verdade, nos levarmos a viver a plenitude daquilo que o Evangelho de Jesus, ele traz para nós, amém? E existe um caminho de realização. Quem aqui quer viver essa realização no Senhor? Eu estou aqui para dizer para você, não importa como foi o seu passado, não importa os erros que você cometeu. A apóstola ministrou muito bem aqui quando ela falou, dizendo que sobre que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Ele não leva em consideração o nosso passado em si, né? Mas Ele quer ver o nosso posicionamento e a nossa decisão daqui para frente. Então a verdade é que muitos de nós, eu não vou dizer todos porque talvez eu seria radical, mas a verdade é que muitos de nós viemos de lares destruídos. Muitos de nós viemos de famílias mal estabelecidas. Famílias mal estruturadas, onde o pai não era pai, a mãe tinha que ser o pai, a mãe não era mãe, o pai às vezes tinha que ser a mãe. Uma casa desorganizada no que diz respeito a princípios, valores espirituais. Então muita coisa a gente não aprendeu. E graças a Deus que nós conhecemos a Jesus. Porque Jesus vai nos ensinando. Amém? E eu quero falar com você nessa noite sobre este caminho de realização tão poderoso. Este caminho de realização tão maravilhoso que eu quero que você, se você não aplicou na sua família, você vai aprender juntamente comigo nessa noite, que é o tema dessa ministração, é o perdão incondicional. Diga comigo, perdão incondicional. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, nós vamos entrar na palavra do Senhor.
Lucas, ou melhor, dando continuidade à palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 47. Você encontrou? Virou até letra de música esse versículo aí. Ele diz assim, Jesus falou assim: portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito amou. Pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Preste atenção nisso, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Essa passagem, como nós falamos, virou até letra de música agora, virou uma letra de um louvor. Essa passagem, ela narra justamente o momento daquela mulher, que ela é conhecida, ela é narrada na Bíblia como uma mulher pecadora. Jesus está em um jantar, na casa de pessoas da sociedade, e aquela mulher, ela entra naquela casa, e ela vai com um vaso de um perfume muito caro, que de um alto valor, e a Bíblia vai dizer que ela pega aquele perfume e ela começa a lavar os pés do Senhor, e ela começa a beijar os pés do Senhor, e ela começa ali a adorar o Senhor, e de repente as pessoas começam a questionar a atitude daquela mulher. E naquele contexto, Jesus, ele vai aplicar justamente sobre a dívida. Ele começa a falar sobre pecado, amor e dívida. E você pode perceber que no contexto humano, a dívida dificilmente você vai ter uma dívida que ela vai regredir. No contexto humano, o natural é o quê? É a dívida aumentar. Não é assim? A dívida se aumenta. Você dever para o banco, você ter um boleto para pagar, você ter algo e de repente você não conseguiu pagar na data, você não conseguiu arcar na data, o que vai acontecer? Aquilo vai gerar juros, aquilo vai gerar multas, aquilo vai gerar taxas, aquilo vai gerar acréscimo. E quando em algum momento você pensar em pagar aquela dívida, meu Deus do céu, a gente chega a ponto de dizer assim, eu não vou conseguir mais pagar essa dívida. Porque essa dívida, ela aumentou demais. Essa dívida chegou num ponto que eu não consigo mais lidar com ela. Aí, de repente, vem um comum acordo, uma forma de abater aquela dívida. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, ninguém perdoa uma dívida. Não é verdade? Ninguém perdoa uma dívida. Ninguém apaga em si uma dívida. Porque já é natural do ser humano querer que você fique devendo. Já é natural do ser humano que você caminhe como um devedor. Já é natural do ser humano. Às vezes você percebe que quando determinada financeira, determinado banco, determinada operadora, ela leva aquela dívida a um caducamento, né? Não sei se é essa a palavra certa, mas aquela dívida caducou. Mas por que eles fazem com que aquela dívida caduque? Para que você vá lá e faça outra dívida. E uma dívida maior. E aí você vai percebendo que você vai andando sempre devedor. E a Bíblia vai dizer, não precisa abrir não, mas eu quero que o Du projeta para a gente aqui, Romanos capítulo 13, versículo 8. A Bíblia nos ensina sobre o que nós temos que dever. Qual é a única dívida que nós precisamos ter? Em Romanos capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, a ninguém, olha, não devam nada a ninguém. Apóstolo, você está pregando isso que eu estou devendo a coxinha do Mava Café? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo muito mais profundo, se você vai entender onde nós vamos chegar. Não
devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo, esse cumpre a lei. Então a Bíblia está nos ensinando que a única dívida que nós devemos ter é uma dívida de amor. Eu sou devedor de amor a você e você é devedor de amor a mim. Essa é a única dívida que nós podemos ter. Nós somos devedores de amor a Deus e Ele não nos deve nada. Porque Ele já pagou a dívida, Ele já pagou com o seu precioso sangue. Quando Ele se entregou na cruz do Calvário e morreu por nós. Eu me lembro que ainda muito novinho, eu conheci uma canção. Depois, se você quiser ouvir, você vai entender muito sobre o que eu estou falando sobre essa ministração. Mas é uma canção do pastor André Valadão, que se chama Dívida de Amor. Estava ainda no CD Alegria. E é um refrão da música que ele fala justamente isso. Como é que eu posso pagar essa dívida de amor? Como é que eu posso zerar essa dívida de amor? Você sabe por que muitos relacionamentos ou muitas pessoas, elas andam infelizes emocionalmente? Elas andam infelizes no sentido de relacionamentos, de tratamentos com pessoas mal resolvidas. Por quê? Porque elas se sentem devedoras. E há um ditado que o mundo diz que todo mal pagador, ele é um ótimo cobrador. Já viu isso? Quem já viu essa frase? Todo mal pagador, ele é um ótimo todo mal pagador, ele é um ótimo cobrador. E assim que o mundo caminha. Pessoas que não procuram um jeito de acertar as suas dívidas, andam endividadas emocionalmente e certamente vão querer cobrar das pessoas. E talvez essa é a sua realidade. Talvez você tenha dívidas na sua alma com seu pai biológico. Você tem dívidas na sua alma com a sua mãe. Você tem dívidas na alma com o seu marido. Você tem dívidas na alma com o seu sogro. Você tem dívidas na alma com alguém da sua família. E você anda com dívidas, com pesos na sua alma, às vezes mal resolvido, que sem você perceber, você não entendeu o quanto você foi perdoado e amado por Deus. Você não entendeu isso. Então, como você pensa que você foi pouco amado, você se sente pouco perdoado. E pelo fato de você se sentir pouco perdoado, pouco você perdoa. Ou pouco você se perdoa. Você está entendendo o que Deus está querendo falar conosco nessa noite? É aí que está. Podemos dizer que é aí que está uma das maiores áreas de destruição na família. Porque são pessoas que estão querendo viver sozinhas, pessoas que estão querendo viver a sua vida distante, no isolamento. É comum hoje a pessoa querer sentar, colocar um livro de um lado, um par de chinelo, de frente ao horizonte e dizer assim, isso daqui que é vida. Olha, estou numa boa, mas após aquela foto, meu irmão, fala a verdade, é ruim demais estar sozinho. É ruim demais estar sozinho. É muito gostoso, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário, ele habite em família. E a família, ela é um projeto de Deus. Estar em família, estar em comunhão, estar em amor é algo maravilhoso. É algo poderoso. E o diabo está querendo colocar na cabeça de algumas pessoas que andar sozinho, viver sozinho é o melhor. Mas não, a família, ela é um projeto de Deus. A família, ela é um propósito de Deus. Então olha o nível que Jesus coloca quando ele fala, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A gente voltando lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 47, ele vai dizer isso. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Preste atenção que eu vou precisar da sua inteligência nessa noite, porque é uma conferência e você precisa sair daqui conferido pelo Senhor. Ouça o que eu vou te dizer. O nível da nossa consciência de perdão irá definir o nível do nosso amor pelas pessoas que nós amamos. É o nosso nível de perdão.
Quando eu entendo, vou dizer isso novamente, quando eu entendo que eu sou amado por Deus, quando eu entendo que eu sou perdoado por Deus, quando eu entendo que Ele é o Pai nosso que estás nos céus e santificado seja o teu nome, quando eu entendo que Ele é Pai, que Ele é Senhor, que Ele é o meu amigo, Ele é o meu protetor, Ele é o Senhor da minha vida, automaticamente eu começo a andar e pensar como meu Pai pensa. Eu não tenho dívidas na minha alma. Eu não tenho cobranças na minha alma, porque eu não sei você, mas eu tenho noção o quanto Ele me perdoou. Eu tenho noção o quanto Ele me amou. Então hoje a gente observa que muitas pessoas, desculpe eu usar a palavra apodrecidos, porque quando Deus me deu sobre essa palavra, sobre falar sobre apodrecimento, o apodrecimento, ele não é uma coisa que você percebe de imediato. O apodrecimento, ele vai acontecendo aos poucos. Preste muita atenção nisso. O apodrecimento, ele não é repentino, ele é aos poucos. Começa um ferrugezinho ali, aí você fala, não, é só um ferrugezinho. E ele vai comendo. Você vai ver uma fruta lá na fruteira lá, e você vê de repente uma manchinha de um bolorzinho, aí você fala, não, é só... Quando você vai ver daqui a pouco, no outro dia, já está comendo, já está apodrecendo. Então preste atenção, muitos casamentos estão apodrecendo por falta de perdão. Relacionamentos entre pais e filhos estão sendo apodrecidos por falta de perdão. Relacionamento entre parentelas, né, como nós falamos aqui, cunhado, sogro, sogra, primo, tio, estão sendo apodrecidos por falta de perdão. Sabe por quê? Porque em algum momento na nossa vida, a gente começou a pensar que nós podemos colocar uma condição de perdão para as pessoas. E aí que está o maior problema. É quando a gente começa a definir condição de perdão para liberar aquelas pessoas. Esse é o problema. E aí nós passamos a viver meio perdão. O que é meio perdão? É aquela coisa que você fala, perdoei, mas é da boca para fora. Porque quando toca no assunto, quando fala sobre aquele assunto, a Lolô um dia, ela aprontou uma que entristeceu muito a gente. Ela aprontou uma coisa que a gente não gostou nada. E aí ela veio, pai, me perdoa, tal, aí pediu perdão para a mãe, tudo bem. Aí um dia a gente conversando dentro do carro, eu peguei e soltei esse assunto. Você viu que nem você aconteceu aquilo da... Eu nunca me esqueço, eu vou estar com 80 anos, eu vou lembrar dessa cena. Eu dirigindo no retrovisor do carro, ela pegou e falou para mim assim, no banco de trás, pai, posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei, pode falar, filha. Não fala mais desse assunto para mim, não. Porque já foi perdoado, já foi esquecido. E aí eu olhei para ela e falei, filha, nunca mais, é verdade, eu nunca mais vou tocar nesse assunto com você. Porque ele está perdoado, está finalizado. E nós não falamos mais. Então o grande problema hoje é que nós queremos às vezes liberar meio perdão. A gente fala da boca para fora, a gente canta da boca para fora. Às vezes a gente prega da boca para fora. A gente chega em casa, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, eu carrego a Bíblia, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes não, se mexer comigo. Se não fizer o que eu gosto. Se não fizer o que eu quero. Se não for da minha maneira. Então você percebe que nós estamos vendo famílias sendo destruídas e nós podemos destruir a nossa família se nós continuarmos andando a dar condição ao perdão e não liberar o perdão por completo. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vou trazer uma responsabilidade muito grande nessa noite, porque o Espírito Santo me impele a fazer isso. Mas em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, olha o que Pedro fala assim, maridos, do mesmo modo vocês sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratam com honra como parte mais frágil e coerdeiras da graça da vida, a forma com que vocês, de forma
de que não sejam interrompidas as suas orações. Olha o que Pedro fala sobre esta palavra. Quem é o marido? O marido, meu irmão, ele é o cabeça da casa. Quem é o marido? Ele é a figura de Cristo para a sua família. Então eu não estou falando aqui para homens que estão no mundo. Eu não estou falando aqui para homens que já estão no pecado, já estão dominados pelas trevas. Eu falo para nós como homens de Deus, você que está aqui como homem de Deus, você é o cabeça da sua casa, você é o cabeça da sua mulher, você é o cabeça dos seus filhos. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser sábios no convívio. Por isso que eu tenho muita tristeza quando eu observo pessoas que são criadas sem pai. Pessoas que foram criadas sem pai. Tenha paciência com essas pessoas. Porque elas carregam feridas enormes, elas carregam deficiências no comportamento, no sentimento, que vai demorar muitos anos para se curar. Vai demorar. Porque a figura paterna é justamente isso. Ela é a proteção, ela é a provisão, ela é a estabilidade. Vocês viram ontem aqui o apóstolo França contando, um homem já de 63 anos, vendo uma situação entre as noras, entre os genros, ele não tomou partido de ninguém. Ele, como cabeça da sua família, ele vai ali com a sabedoria e ele ajusta para quê? Para não perder a família. Para zelar pela família. Então cabe a nós, eu sei que de um tempo para cá, desculpa eu ter que falar isso, mas os homens estão ficando muito frouxos. Os homens estão ficando muito devagar, gente. No que diz respeito às coisas de Deus. No que diz respeito ao comprometimento do lar. Ao comprometimento da criação dos filhos. E isso não é uma coisa que acontece só na igreja. Você pode perceber que grande parte da destruição da sociedade, ela vem através do homem. Quem é que estupra? É o homem ou a mulher? É o homem, meu irmão. Os casos de pedofilia, parte da onde? Do homem. Você nunca vai encontrar um cara dizendo assim, poxa, eu estava vindo na esquina ali, rapaz, era 2 e pouco da noite, de repente uma mulher me agarrou e me violentou, me forçou e eu fui estuprado por 2 mulheres. Você nunca vai ouvir isso. Você nunca vai ouvir isso. Mas você vê, isso acontece como? Através de homens. Dificilmente você vai passar na porta do boteco e você vai ver o boteco lotado, a mulherada tomando conta do balcão. Dificilmente você vai ver isso. Dificilmente você vai ver uma mulher lá. Algumas pode até ter, mas às vezes é minoria. Dificilmente você vai passar num campo de futebol à tarde e você vai ver as mulheradas lá lotadas de mulher. Não, a maioria você pode contabilizar, é os homens. Agora, no bar os homens predominam. No boteco os homens predominam. No forró os homens predominam. Nas coisas de Deus é as mulheres que têm que dominar. É as mulheres que têm que ir. Então, às vezes, nós estamos vendo dívidas que pessoas estão fazendo, pessoas que não estão se perdoando diante de Deus, se comprometendo diante de Deus, para poder salvar a sua família, para poder salvar a sua casa. E você que de repente está me ouvindo aqui nessa palavra, você dizer assim, então é verdade, apóstolo, já que eu tenho essa criação, né, não tive a criação do meu pai, então eu posso ter uma vida desgraçada. Não se engane com isso. Você tem o Pai Celestial. Nós temos o Pai Celestial, que ainda ele diz, ainda que o seu pai te abandone, sua mãe te abandone, todavia eu nunca te abandonarei. Então é uma definição de paternidade. Estou falando para você pegar a raiva do seu pai, pegar a raiva da sua mãe, não é nada disso. Muito pelo contrário. É para você entender que às vezes, tudo que eles fizeram, tudo que eles estão errando, é apenas uma repetição de padrão. É apenas uma repetição de comportamento. E aí o Evangelho de Jesus, ele vem justamente para isso. Para quebrar essa repetição na nossa vida. Então olha para a sua vida hoje, jovens que estão aqui, solteiros que estão aqui,
olhe para a sua vida hoje, pegue todos os erros que você está vendo seu pai e sua mãe cometendo, todas as negligências que você está vendo seu pai e sua mãe cometendo, não julgue eles, não aponte eles, não critique, não crimine eles, mas simplesmente pensa assim, isso daqui eu vou fazer diferente. Eu não vou tratar a minha esposa dessa forma. Eu não vou tratar o meu marido dessa forma. Eu não vou tratar as coisas de Deus como meu pai e minha mãe tratam. Eu não vou tratar. Então, com isso, você vai tirando dívidas. E na medida que você tira essas dívidas, você também vai ficando, né? Você também vai se liberando dessas dívidas. Olha a expressão que Jesus fala sobre o que é perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21. Eu vou pedir para ele projetar aqui. Você não precisa abrir não, para a gente poder ganhar tempo. Mas olha o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 18, versículo 21. Você vê que perdão é um assunto tão complicado às vezes de falar e de se entender. Porque até Pedro, que estava ali caminhando com Jesus, ele precisou dessa aula de Jesus. Ele perguntou assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Quantas vezes eu deverei perdoar quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Seria fácil, né? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 77 vezes. Então assim, ele falou assim, é melhor você nem contar, só perdoa. É melhor você nem fazer conta, porque quando se trata de perdão, não há uma somatória. Por isso que quando Jesus fala, a quem muito foi perdoado, muito se sente amado. Quem pouco foi perdoado, pouco vai se sentir amado. Então tudo vai depender do nível que você entende, ou que você mergulha no amor de Deus na sua vida, na graça de Deus na sua vida. Você está olhando para uma pessoa hoje, que você pode olhar como pastor desta igreja, como um bom marido, um bom pai, uma boa pessoa para a família, não a melhor de todas, não, porque eu tenho meus defeitos, as minhas falhas, eu tenho a minha personalidade, não, mas eu me esforço a cada dia para ser, mas você está olhando para alguém que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um tumor humano, um trauma humano. Às vezes eu começo nas nossas conversas contar algumas coisas, compartilhar algumas coisas de infância, do passado. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, como é que você conseguiu, Robson? Foi conseguir o quê? Ele disse, eu fiz de tudo para te ferrar. Eu fiz de tudo para atrapalhar a sua vida. Eu fiz de tudo para lascar a sua vida. E como é que você conseguiu se dar tão bem? Porque na ótica dessa pessoa se dar bem, era justamente o que ele viu. Casei com uma bela mulher, uma mulher de Deus, tenho uma família, tenho pessoas aqui dentro do rebanho que me amam. Ó, 3 amém. Você viu como eu tenho? Tem 3, meu irmão. A gente joga o verde para colher o maduro, mas tenho. Tem 3 aí que Pedro, Tiago e João, o resto, né? Mas vamos lá, vou te perdoar. Mas brincadeira à parte, e aí eu comecei a entender o que aquela pessoa quis dizer. Porque eu comecei, desde muito cedo na minha conversão, eu aprendi isso que a Bíblia está dizendo. Que o mal que as pessoas fazem para nós ou contra nós, você não pode provar desse veneno. Você precisa caminhar em perdão, porque você sabe o quanto Jesus te perdoou, o quanto Jesus te libertou, o quanto Jesus operou na sua vida, e que hoje você olha para alguns tipos de comportamento ou para alguns tipos de atitude, e o máximo que você pode fazer é somente perdoar. Então quando Jesus fala isso para Pedro, ele fala, perdoe 70 vezes 7, olha o que ele vai falar no versículo 23. Projeto 23, olha lá, ó. Olha o que ele fala assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Você entende o que é o reino de Deus aqui? É justamente isso. O reino de Deus é como um rei que quer acertar as contas com seus servos, liberar aqueles que o devem. É maravilhoso isso, meu irmão. Eu me lembro que uma vez,
nos momentos que nós estávamos atravessando e no ramo comercial que nós trabalhávamos, eu devia R$ 6.800 para uma pessoa. E aí eu fui pagar 4.500 para ela, que era o que eu tinha naquele dia. Falei, ó, você segura mais uns dias, o restante? Ele virou para mim e falou assim, Robson, está tudo certo. Então, 6.800 menos 4.500, quanto que dá? 2.300? Olha a pastora Cida, matemática, hein? Vamos conferir se está certo, gente. Que ela... 2.300, pastora? Aí eu nunca me esqueço disso. Ele falou, Robson, tá certo. Na hora eu nem consegui fazer essa conta que a pastora Cida fez. Eu só sei que havia uma diferença. E você acha, como é que eu saí com o meu coração diante daquela pessoa? Grato a Deus, porque Deus tocou. Grato a Deus e, poxa, quitei essa dívida. Quando eu cheguei para a apóstola, eu falei, moça, sabe aquela situação em tudo e tal? Então, era de 6.800, a pessoa deixou por 4.500 e foi quitado. Então você imagina, não devemos mais nada. Sabe, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você libera o perdão, quando você caminha em perdão, quando você vive em perdão, é justamente isso. É uma bênção que vem sobre a sua vida. É aquilo que abre os céus para as suas orações serem respondidas. É aquilo que abre os céus para o favor de Deus estar sobre a sua casa. É uma paz que o dinheiro não compra. É uma paz que não tem a ver com realização profissional. Não tem a ver com bens materiais. Se você tem uma casa com tal objeto, com tal tipo de coisa, ou não tem. Eu sempre digo que a prosperidade na família de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a prosperidade desse homem não são as coisas materiais que ele tem. Porque eu digo que a prosperidade ela é um estado de espírito. Conforme você está realizada espiritualmente, você é um homem próspero. Você é uma mulher próspera. Você se torna um jovem próspero. Então, voltando aqui para nós concluirmos sobre o perdão, a maior bênção do perdão é que você não libera somente o perdoado, mas você é liberado como perdoador. Às vezes você fica pensando sobre situações, sobre pessoas, sobre circunstâncias. Não. Não tem a ver com o que te aconteceu, não tem a ver com o que está acontecendo, mas tem a ver com a nossa liberação de perdão. Eu vou te dar uma dica de ouro, que foi uma postagem que eu vi há uns tempos atrás. Isso já caminhava no meu coração, e eu vou enfatizar bem isso a partir de agora aqui na nossa ministração. Foi uma postagem, uma frase de ouro que eu quero dizer para você é: pare de achar que as pessoas te devem alguma coisa. Pare de achar que as pessoas te devem alguma coisa. E a segunda dica é: não se sinta devedor a ninguém. As pessoas podem cobrar de você o que quiser, mas quando você sabe que você não deve, você é livre. Você é livre. Mas esse é o problema, é quando a gente começa a andar, achar que a gente sempre, que alguém sempre deve alguma coisa para nós. E aí essa postagem dizia justamente isso: você não me deve nada, o que eu fiz foi por amor. Você não deve nada. Tudo que foi feito por amor. Feito por amor. E quando você começa a entender isso, por que eu estou dizendo isso? Porque existem pais que querem colocar dívida nas costas dos filhos. Mas eu te criei. Mas eu fiz isso. Eu fiz aquilo. E aí coloca dívida nas costas dos filhos. E os filhos, em vez de trazer para perto, os filhos se distanciam ainda mais, porque eles se sentem devedores de uma dívida que eles nunca vão poder pagar. Quem vai poder pagar o amor de uma mãe? Quem vai poder pagar o amor de um pai que se esfolou, que se dedicou muitas vezes, que abriu mão de comer o que queria comer, de vestir o que queria vestir, só para poder suprir a necessidade do filho, suprir a necessidade da filha? E enquanto eles são jovens, crianças, adolescentes, eles nunca vão entender essa dívida. Eles nunca vão entender essa realidade. Aí você fala, aí você joga aquilo, se sente devedor. E todo aquele que é devedor, o que ele quer fazer? Ele quer correr daquele que ele deve. Ele quer fugir daquele que ele deve. Mas quando
nós liberamos a dívida, aí a gratidão é tão grande, a recompensa é tão grande que eles querem voltar para perto. Filho, tudo que o pai fez, tudo que a mãe fez foi por amor. Tudo que a gente fez, filhos, agora vai para os filhos, não coloquem dívida nas costas dos seus pais. Seus pais não te devem nada. Ai, porque meu pai não pode me dar um iPhone 17. Ai, meu pai é pobre. Pobre é você, que não dá valor à cama que você dorme, que não dá valor ao sapato que você veste, à comida que você come, o Danone que você tem na geladeira. Pobre é você, que às vezes fica se medindo por coleção. Então seu pai não te deve nada porque não te deu um iPhone 17. Porque não te deu o videogame que você quis, não deu a roupa que você quis, ai porque meu pai, e aí vai colocando dívida nas costas dos pais. Sabe aquele tipo de comentário que chega assim, você viu? Porque sempre o pai do outro é melhor. Sempre a mãe, ai mãe, você é tão ruim. Aí a mãe está ali fazendo tudo para cuidar com todo o amor, com todo o carinho. Aí a mãe fica pensando, será que eu estou muito ruim mesmo? Será que eu estou pegando muito no pé dele? Será que eu estou pegando muito no pé dela? E fica com aquela dívida. É uma dívida na alma. Então, no nome de Jesus, vamos começar a liberar, gente. Vamos começar a andar em amor. Vamos parar de colocar dívida nas costas dos outros. Vamos parar de fazer cobranças do passado. Se perdoe. Sabe o que é perdão? Perdão é o que a Lulô ensinou para nós. É mesmo quando o assunto pode ser tocado ou falado por alguém. Já não fere mais. Já não incomoda mais. Eu já caí em pecados terríveis, falhas terríveis, e só Deus sabe o preço que eu paguei para estar de pé, para me levantar. Só que hoje, algumas pessoas do meu passado até tentaram usar isso para querer me destruir, para querer me parar. Só que eu entendi que eu fui perdoado por Deus. E no dia que no meu quarto eu entendi isso em oração, e fui ministrado pelo meu pastor acerca disso, filho, está perdoado. Ele falou, você está fora da disciplina, Deus mostrou seu coração, Deus mostrou suas intenções, você está perdoado. Acabou. As pessoas podiam até falar, as pessoas podiam até querer às vezes jogar a situação, mas eu sou livre. Sabe aquela coisa, tipo assim, para você entender, para a gente terminar, é a pessoa que está em, eu não sei como é que fala, mas se é condicional, é a pessoa que sai da prisão, né? Aí fala, você não pode ficar até 10 horas na rua, aí de repente a viatura passa e você está lá 8 horas da noite. Estou no meu horário, sou livre. Até as 10 eu tenho meu limite, mas não me cobre além do meu limite. Não queira me prender além do meu limite. Tem coisas que você não vai poder passar dali para frente, né? Como Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse, vai e não peques mais. Então, quando você se sente perdoado, amado por Deus e dá o assunto por resolvido, mesmo que venha numa pregação, mesmo que venha num estudo de célula, mesmo que alguém comenta, acabou. Aí vou sair da igreja porque fica todo mundo comentando o meu pecado. Aí eu vou me distanciar, porque fica todo mundo comentando o que eu fiz. Já vi algumas pessoas pensarem assim, é a pior besteira. É a pior besteira, porque infelizmente para alguns, passado não é apagado. Mas para Deus, sabe o que está escrito em Miqueias capítulo 7, versículo 18? Projeta para nós aqui, por favor, Miqueias capítulo 7, versículo 18. Olha o que diz essa palavra aqui, ó. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa os pecados e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. Ele tem prazer em mostrar o amor. Então, se você quer salvar a sua família, se você quer ter uma família saudável, se você quer ter uma família abençoada, faça como o Senhor, deixa a ira passar, deixa a raiva passar, deixa o ódio passar, deixa o que aconteceu passar, mas tem prazer em mostrar
o amor. E não existe prova maior de amor do que senão duas coisas. Sabe por que eu amo Jesus? Por duas coisas. Por duas coisas eu amo Jesus. Primeiro, porque Ele perdoa como ninguém perdoa. E segundo, Ele me dá a liberdade que ninguém me dá. Por isso que eu amo Jesus. É livre. Ele me dá direito de escolha. Eu não sou escravo de um vício, eu não sou escravo de amizades, eu não sou escravo de ambientes, eu não sou escravo, nem dele eu sou escravo. Ele fala, filho, a escolha é sua, a vida é sua, a decisão é sua. E a maior prova de amor está no perdão e na liberdade, quando você libera. É você colocar naquela coisa, não tem que esconder, porque tem que esconder dele, tem que esconder dela, porque para tentar proteger ele. Não, é você colocar ali e falar, ó, tá aí, ó. Não vou esconder dinheiro dentro de casa. Se você roubar dinheiro dentro de casa, você sabe que quem vai ser o maior prejudicado vai ser você. Porque dinheiro nunca vai faltar, provisão nunca vai faltar na nossa casa. Mas se você, filho, entrar por esse caminho, quem começa roubando pequenas coisas, vai se complicar lá na frente. Então você dá liberdade. Você dá liberdade da pessoa falar. Você dá liberdade da pessoa expor as suas opiniões. Às vezes eu sento com a Mari e com a Lola na mesa e eu fico ouvindo o que está acontecendo na escola, fico ouvindo o que essa geração está dizendo, qual é a graça do momento. Me ensinaram um negócio, pai, faz 6-7, 6-7, 6-7. Falei, o que é isso? Ah, pai, é da hora. E aí, a gente está lá brincando, do nada eu salto um 6-7. Eu não sei o que é, não sei o que significa. Mas elas racham o bico. Ai, pai, você formou áurea agora, hein? Agora você formou áurea. Eu falei, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Mas eu sei que deixa ela... Na minha época, você chegar pro meu pai e falar 6-7, vai pro inferno, tá enchendo o saco, tô com a minha cabeça cheia de coisa. Mas é uma outra geração, uma outra cultura, né? Na nossa época, eu estava vendo esses dias, só para a gente encerrar, quando eu falo na nossa época, né? A gente está falando aí dos anos 90, a gente tinha muita ocupação, gente. A gente tinha muita ocupação. Você queria assistir um filme, tinha que ir na locadora. Tinha que pagar uma conta de água, tinha que ir na lotérica. Tinha que comprar mistura, você tinha que ir no açougue. Hoje é tudo no celular. Até a mistura você está comprando pela internet para entregar em casa. Quer filme, tá no celular. Quer pagar conta, tá no celular. Quer pagar boleto, tá no celular. Tá tudo ali. Então eles estão o dia todo, nossos filhos, eles estão o dia todo conectados. Nossos filhos, está todo mundo conectado, irmãos, velhos, velhinhos, mais novos, está todo mundo. Então se a gente não tiver uma linguagem para esse tempo, a gente não se adaptar em algumas coisas para esse tempo, sabe? Entender como o Senhor falou aqui, só para a gente terminar aqui, Miqueias capítulo 7, a gente está falando sobre o perdão, mas são coisas do dia a dia que eu abri aqui, que se a gente não entrar, né? Se a gente não se aproximar, a gente vai perder as pessoas que nós amamos. Ah, porque eu sou um homem de Deus. Mas como eu disse, tem muitos filhos de homens de Deus na cadeia. Eu sou mulher de Deus, sou do reteté, sou do manto, mas está se divorciando. Sou pregador do evangelho, mas a família está se destruindo. Eu sou ministro do altar, mas dentro de casa não fala com a esposa, não fala com os filhos, não tem amor pelo pastor, não tem amor pela comunidade, não se perdoa, é um magoado, é uma magoada, e leva isso para casa, leva isso para os ambientes. Misericórdia. E aí a gente começa a ver o porquê que algumas coisas, mas da forma como Deus trata, olha o que ele vai falar no versículo 19, Miqueias 7:19. Ele fala assim, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirará. Eu gosto dessa versão aqui, ó, atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não, você não entendeu. Acho que você não. A Bíblia está dizendo que o Senhor, ele atira todos os nossos pecados na profundeza do mar. Eu sei que tem gente que às vezes quer ir lá e quer pescar aquilo de volta. Alguém quer ir lá e é doido para ver. Tomara que eu ache o pecado dele. Tomara que eu ache, porque eu quero... Não, meu irmão, quando eu prego contra o pecado,
Quando nós ministramos sobre pecados, sobre áreas pecaminosas, não é para julgar ninguém, pelo amor de Deus, é para libertar, é para conscientizar, é para despertar. Porque nós já estivemos neste caminho, já estivemos nessa rota, mas nós entendemos o quanto nós somos perdoados e o quanto nós somos amados. Então chegou o tempo de você perdoar mais. Eu não sei quem é que você está carregando na sua alma. Eu não sei quem é que você está carregando no seu coração. Eu não sei se de repente, às vezes você fala assim, eu perdoei, lá no encontro eu perdoei, mas no fundo, você ainda carrega coisas aí, você ainda carrega sentimentos, feridas, que somente o perdão. E você precisa nessa noite aprender, para nós orarmos, você precisa aprender a perdoar de forma incondicional. Mas foi um estupro, apóstolo. Mas foi, olha, aquilo foi falado e está até hoje aqui comigo. Perdoa, meu irmão. Perdoa. E melhor do que tudo, se perdoe. Já foi, já aconteceu. Acabou. Deus pode nessa noite escrever uma nova história na sua vida. Se um dia, escute o que eu vou te dizer, é muito sério que eu vou falar pelo Espírito Santo aqui agora. Se um dia sua vida terminar aqui, no dia que sua vida terminar aqui, você ir para o inferno, a apóstola falou sobre céu. Mas agora eu vou falar sobre inferno. Se um dia você chegar diante do inferno e pedir perdão, como aquela parábola que Jesus conta entre o rico e o Lázaro, e falar, mas Senhor, por que eu vim parar aqui? Ele falou assim, olha, eu te dei a maior chance de todas através daquela palavra. Naquele dia, naquela conferência, às 20h08, meu servo estava ministrando para você. Meu servo estava dizendo para você, perdoe. Perdoe para que você seja salvo. Perdoe para que você seja liberto. Perdoe, e você não guardou a minha palavra. Você endureceu o seu coração. Então essa hoje é uma das maiores, eu posso dizer que é uma das maiores e melhores pregações que você já ouviu na sua vida. Porque se você caminhar em perdão, se você for alguém de alma livre, você não correrá atrás de bênçãos, mas as bênçãos te alcançarão. Porque você será um pai melhor, você será uma esposa melhor, você será um filho melhor, você será um discípulo melhor, você será um funcionário melhor, você será um amigo melhor, você se tornará uma pessoa melhor. Se coloque de pé para nós orarmos nessa noite. Eu vou fazer 2 tipos de oração aqui agora. Primeira oração que eu quero fazer com você, eu quero que você feche os seus olhos. Que você coloque a mão no seu coração. E talvez você não precise dizer nada. Porque talvez você pode até expor algumas coisas que quem estiver do seu lado não pode ouvir. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração. E chegou a hora agora de você liberar este perdão. Chegou a hora agora de você declarar. Mas eu já declarei, mas se vem a tua memória, se vem a tua lembrança, então você precisa liberar perdão. E você também precisa se perdoar. Se você está carregando coisas, carregando palavras, carregando traumas, carregando culpas, carregando perturbações, nessa noite, é noite de você beber vinho novo dos céus. Pai, eu oro para que no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai.